E agora, para encerrar este capítulo, na página 145, nós iremos falar de algumas doenças do sistema nervoso. O livro de vocês cita a doença de Parkinson, cita a demência, tá? Que é o mal de Alzheimer, e Alzheimer que falam, né? E a paralisia causada por lesão na medula espinhal ou espinal. São esses 3 tipos de doenças do sistema nervoso que o livro de vocês cita. Então vamos lá para a doença de Parkinson, mal de Parkinson. Quem aqui tem avózinha, alguém na família que treme muito? Isso é uma doença causada pelo sistema nervoso, é irreversível, infelizmente ainda não tem cura para essa doença, tá? O livro de vocês fala assim, a doença de Parkinson é causada pela degeneração e morte dos neurônios. Então, diminuição dos neurônios, que são as células do sistema nervoso, ou até mesmo a morte dele em pessoas idosas, não só idosas, mas a maioria comete os idosos. Pode causar o quê? Ao mal de Parkinson. Os sintomas do mal de Parkinson são falhas na coordenação motora, a pessoa ela não consegue, né, lidar, por exemplo, a minha avózinha tinha mal de Parkinson e se ela ficasse com um copo de água na mão, ela não conseguiria beber. Se ela ficasse muito tempo com um copo na mão, ela não conseguiria beber. Por quê? Porque a água caía tudo. Por quê? Ela não tinha coordenação motora. Tremores, rigidez muscular, dificuldade para caminhar, equilibrar-se e engolir, os quais se agravam com o tempo. A pessoa afetada pode perder os movimentos dos membros. Então, quem tem mal de Parkinson, ela tem dificuldade, né, de se equilibrar, de caminhar, e com o passar do tempo isso vai ficando pior. A segunda doença que o livro de vocês fala é demência, tá? O livro de vocês fala assim, ó, a demência caracteriza-se por um conjunto de sintomas resultantes do mau funcionamento do sistema nervoso central. Entre os sintomas estão dificuldades de aprendizagem e falta de memória, perturbação da linguagem, dificuldades motoras, dificuldade em reconhecer objetos e dificuldade em planejar e organizar ações. Há vários tipos de demência, como a demência da doença, né, de Alzheimer. Então, não é só o mal de Alzheimer, tá? Existem crianças que têm esse problema. Quais são o problema? Dificuldade de aprendizagem, tá? Falta de memória, perturbação, tem crianças que nascem com isso. Como também existem pessoas que ficam assim com o passar do tempo, que é a doença de Alzheimer, tá? A doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Consiste na formação de placas de proteína no cérebro e morte do neurônio, que é a célula do cérebro. O aparecimento dos sintomas é lento e pode ocorrer antes dos 65 anos. Não se sabe ainda como prevenir essa doença, que atinge 35,6 milhões de pessoas no mundo. Não existe cura para a doença do Parkinson, nem para a doença de Alzheimer, mas existem tratamentos específicos para cada uma delas. É importante fazer um diagnóstico precoce para que se inicie o tratamento e o doente tenha melhor qualidade de vida. Pessoal, eu não sei se é fake news, tá? Mas estudos comprovam que a vacina, tá? O medicamento para a doença de Alzheimer, ela está quase sendo lançada, né, no mercado. Pro Parkinson ainda não, tem estudos comprovados. Mas pro mal de Alzheimer, né, a doença de Alzheimer, já quase está saindo o quê? O medicamento, tá? Então, a doença de Alzheimer, ela faz o quê? Ela consiste, né, em placas de proteínas que se dão no cérebro e até mesmo a morte, né, de neurônios. E por último, olha para vocês verem, que no livro de vocês mostra, né, um cérebro com placa de proteína e um cérebro normal, sem placa de proteína. Esse cérebro que está parecendo que está encapsulado é de uma pessoa que está com o quê? Com a doença de Alzheimer. E para finalizar, né, a página 145, as doenças do sistema nervoso, tem a paralisia causada por lesão na medula espinal. O livro de vocês diz assim, ó, da medula espinal partem os nervos do sistema nervoso periférico, que nós já estudamos que nós temos sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né? Levando os sinais que comandam os órgãos do corpo. Qualquer lesão que ocorra na medula espinal irá comprometer a condução nervosa para as regiões situadas abaixo da lesão, causando paralisia, já que o fluxo de informação é interrompido.
Dependendo da gravidade do ferimento, a recuperação é possível. Ou seja, a maioria das lesões que são situadas na nossa medula espinal pode comprometer a nossa condução, né, do sistema nervoso, tá? Livro de vocês, na página 145, fala em pratos limpos, paralisia e acessibilidade. Vamos ler isso aqui. Aqui está falando sobre lesão na medula espinal. Lesão na medula espinal, na maioria das vezes, ela pode deixar uma pessoa paraplégica, movimentando só da cintura para cima, ou tetraplégica, aquela pessoa que só mexe o pescoço, e do pescoço para baixo ela fica paralisada. Tá? As lesões na medula espinal podem ocorrer de doença ou trauma. A mais conhecida são a paraplegia e a tetraplegia. A paralisia dos membros inferiores é chamada de paraplegia, ou seja, a pessoa que não movimenta da cintura para baixo é chamada de paraplégicos ou paraplegia, tá? E resulta na lesão da medula em alguma parte das regiões torácicas, lombar e sacral, que são as nossas colunas, lembrando que nós temos 33 vértebras, então lesiona a medula espinal e lesiona alguma dessas 33 vértebras que nós temos, que são chamadas de torácica, lombar e cervical. A paralisia do tronco dos membros superiores e inferiores são chamadas de tetraplegia ou tetraplégicos, ou seja, a pessoa não mexe nem o membro superior nem o membro inferior, ela só mexe a cabeça. Resulta na lesão da medula espinhal e da região cervical, que é a nossa vértebra aqui. Nós começamos pela cervical, aí nós vamos para a torácica e no final mesmo, quase lá embaixo, nós temos a lombar. Então, resulta onde? Na lesão da medula espinal e nas nossas primeiras vértebras aqui, que é a cervical. A pessoa que sofreu lesão medular tende a desenvolver novas habilidades físicas e funcionais que permitam a sua locomoção, a autonomia na realização das atividades do dia a dia e a interação com o ambiente e a sociedade. Por outro lado, o ambiente deve estar preparado para proporcionar a acessibilidade das pessoas com limitações de mobilidade. Isto é, obstáculos, né, que são guias e degraus. Por isso que em Jaraguá existem várias rampas para o quê? Para pessoas que são cadeirantes, que podem ser as paraplégicas ou as tetraplégicas, tá? Para isso existem normas que regulam a construção de calçadas e rampas de acesso aos prédios e meios de transporte, viabilizando o uso de cadeiras de rodas. Você já reparou como as calçadas são as calçadas da sua rua? Na porta da nossa escola nós temos uma rampa para o quê? Para cadeirante, né? Inclusive muitas pessoas têm, a falta de consciência de estacionar nessa rampa, sem lembrar que pode uma pessoa que é cadeirante precisar passar por ela. Do supermercado e da farmácia que você frequenta e da sua escola, tem rampas? É obrigatório. Eu acho que quase todas as farmácias têm rampa justamente para cadeirantes. Verifique se a sua escola tem acessibilidade para as pessoas que necessitam usar cadeiras de rodas ou muletas. Nós temos, na porta da nossa escola nós temos rampas, tá, pessoal? Pessoal, então neste capítulo que nós encerramos agora, nós falamos sobre os componentes e a função do sistema nervoso, tá? A comunicação entre os neurônios, que é chamada de sinapse. Os fenômenos de natureza elétrica e química responsáveis pela comunicação entre os neurônios. A organização do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, que é dividido em duas partes, né? O sistema nervoso voluntário e o sistema nervoso autônomo, né? Voluntário age porque nós queremos que haja, né? Que se movimente, e o autônomo não depende de nós. O sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático, que vocês assistiram a videoaula sobre. O ato de reflexo, que eu acabei de falar em um dos vídeos. A ação de algumas drogas no sistema nervoso, lembrando que nós temos droga depressora e droga estimulante. E algumas doenças do sistema nervoso.